Dando continuidade ao treinamento do SPED-ECD, iremos falar agora do bloco J. Para a geração do SPED-ECD, é necessário deixar habilitada a opção Gerar demonstrações contábeis bloco J, para que seja gerado no arquivo texto os registros do bloco J, pois nele engloba todas as demonstrações contábeis. Se ficar desabilitada esta opção, quando gerar o arquivo texto, não vai gerar nenhum registro do bloco J. Ele irá gerar os registros J100, balanço patrimonial e J150 DRE do bloco J. Nesta opção, temos o campo geral, com a opção Incluir bloco de demonstrações anuais. Esta opção só ficará disponível para ser habilitada se a apuração de resultado da empresa for mensal, trimestral ou semestral. Desta forma, habilitando esta opção, após o último período, mês, trimestre ou semestre do bloco J, será acrescentado um novo bloco J. Se for mensal, após o último mês, se for trimestral, após o último trimestre, e se for semestral, após o último semestre, contendo a demonstração do período completo, ou seja, a totalização de forma anual do balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício e DLPA ou DMPL, se houver. No quadro Balanço Patrimonial J100 é de seleção opcional. Ao marcar esta opção, o sistema viabiliza gerar o balanço patrimonial em níveis sintéticos, ou seja, poderá gerar o balanço patrimonial no menor nível possível do classificador de plano de contas da empresa. Os graus do plano de contas do SPED-ECD são contados a partir do primeiro grupo. Então, se o seu plano de contas está definido como 5 graus, no SPED-ECD ele é considerado como um plano de 6 graus. Sendo assim, se gerar marcando esta opção e selecionando o 4º grau, é o mesmo conteúdo que é gerado no balanço patrimonial, selecionando o 3º grau. Deixando desmarcada esta opção, o sistema irá gerar normalmente o balanço patrimonial com todos os seus graus. No quadro DLPA, o registro J210 irá gerar a demonstração do lucro ou prejuízo acumulado, ou demonstração mutações do patrimônio líquido. Porém, o que prevalecerá é a geração da DLPA. Se possuir 2 relatórios configurados no sistema DLPA e DMPL, o sistema irá gerar automaticamente a DLPA e a DMPL terá que ser vinculada no registro J800. Mas, se não possuir a configuração de DLPA, somente a DMPL, então o sistema irá gerar a DMPL automaticamente no registro J210. O botão Contas DLPA irá informar as contas que foram utilizadas para montar o valor do relatório da DLPA. No arquivo texto, após a geração do registro J210, é gerado o registro J215, fato contábil que altera a conta lucros acumulados ou a conta prejuízos acumulados ou todo o patrimônio líquido. Neste registro, contém informações dos fatos contábeis que alteram a conta lucros acumulados, ou a conta prejuízo acumulado, ou quaisquer outras contas do patrimônio líquido. A ordem de apresentação dos registros J215 representará a ordem de exibição dos fatos contábeis da demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL. Portanto, o primeiro registro J215 deve conter o saldo inicial do código de aglutinação do registro J210. Ao visualizar o arquivo texto e localizar o J210, como o sistema está configurado a DLPA, ele gerou automaticamente as informações do J210 e abaixo foi detalhado os campos no qual obteve valor. O próximo quadro é o DRE, Demonstrações de resultado do exercício J150, que detalha as contas e valores correspondentes à demonstração do resultado do exercício, conforme o período de apuração. Com a intenção de estender para qualquer tipo de estrutura e quantidades de contas utilizadas, com o mínimo de impacto possível na geração do registro J150, uma vez que, devido ao grande número de especificidades de DREs elaboradas pelas empresas, o sistema disponibiliza
disponibiliza 3 formas de identificação das contas e valores da DRE e, consequentemente, geração do registro J150. Em gerar, conforme o relatório visualizado no sistema modelo 1 ou modelo 2, nesta forma de geração, a rotina do SPED-CD irá gerar o registro J150, baseado no relatório da DRE, conforme visualizamos ao emitir o relatório do balanço modelo 1 ou modelo 2, de acordo com o que utiliza. Desta forma, para que o registro J150 seja gerado corretamente, é necessário que a parametrização da tabela de demonstrações esteja correta com as contas contábeis relacionadas e que, ao visualizar a DRE nos relatórios de balanço, esteja com a estrutura e valores consistentes. Se a visualização do relatório do balanço modelo 1 ou modelo 2, conforme a utilização, a DRE não estiver com o resultado correto, é necessário conferir a tabela de demonstração, que está localizada em Contábil, Contabilidade, Encerramento, Tabelas, Demonstrações DFC, DVA, DRE, DRA. Na tabela de demonstração, selecione o tipo de demonstração que você deseja utilizar, se é o modelo 1 ou o modelo 2. Informe o código do plano de contas, localize as contas de resultado e faça o relacionamento, ou seja, o vínculo da conta contábil com a conta DRE. Para fazer o vínculo, dê um duplo clique na conta, informe qual é a conta contábil que será vinculada à conta DRE e depois clique em gravar. Esta forma de relacionamento é feita tanto para o modelo 1 quanto para o modelo 2. Depois de fazer o relacionamento entre as contas, é necessário emitir o relatório do balanço modelo 1 ou modelo 2, que fica em Encerramento, Relatórios. Informe o período, a demonstração e clique em Visualizar. Será apresentada a estrutura da sua DRE e o valor do seu resultado. O resultado tem que bater com o balanço e o balancete. Se estiver tudo certo com o relacionamento, você já pode gerar o SPED-CD. Se for o modelo 1, basta deixar marcada a opção Gerar demonstrações contábeis bloco J, que o sistema irá gerar o registro J150. Agora, se a geração do SPED-CD for com base no relatório DRE modelo 2, além da opção Gerar demonstrações contábeis bloco J, também é necessário selecionar a opção Gerar conforme relatório de balanço modelo 2. Além desta, também temos outra forma de gerar o J150, por meio do modelo padrão. O sistema disponibiliza uma tabela DRE padrão, no qual a sua estrutura é enxuta e adequada às normas contábeis. Para isso, é só vincular as contas contábeis de resultado do plano de contas a esta tabela padrão, que a rotina do SPED-CD irá gerar o registro J150 baseado nesta estrutura. Ao habilitar esta opção, a seguinte mensagem é apresentada: para gerar DRE padrão, é necessário a parametrização do plano de contas X da tabela DRE modelo padrão. Deseja realizar parametrização? Informando sim, o sistema vai abrir a tabela de DRE, que é a mesma do caminho contábil, contabilidade, encerramento, tabelas, demonstrações DFC, DVA, DRE, DRA. Em tipo de relatório, selecione a opção de demonstrações de resultado padrão SPED-CD J150. Informe o plano de contas. Este modelo visa facilitar a entrega do registro J150 das empresas que eventualmente possuam estrutura da DRE inválida no PGE do SPED-CD. Vou dar um exemplo. Vamos supor que está sendo utilizada a amarração do modelo 1 e, de repente, esta tabela que foi criada para os padrões do PGE não são válidas. Para conseguir entregar o J150 sem problemas, selecione a opção de Demonstrações de Resultado Padrão SPED-CD J150 e faça o relacionamento das contas contábeis de resultado com as contas analíticas. Como é possível verificar, é uma tabela bem enxuta e padronizada, adequada às normas. Para fazer o relacionamento, dê um duplo clique no registro desejado e faça o relacionamento informando o acesso contábil das contas de mercadoria e clique em gravar. Desta forma, vai ficar gravada a informação na tabela padrão para conseguir gerar o J150. Importante: a utilização da tabela não altera a demonstração de resultado do exercício que são visualizadas nos relatórios de balanço modelo 1 e modelo 2.
Seus relatórios de balanço modelo 1 e modelo 2 vão ser visualizados da mesma forma dentro do sistema. Você vai utilizar normalmente a sua tabela de DRE modelo 1 e modelo 2 somente para a geração do SPED-ECD, que vai ler essa tabela padrão. Ela só é válida para isso, tanto que por isso que ela não possui nenhum formato de relatório para visualização. Continuando a falar da geração da estrutura, temos a opção de gerar conforme coluna código da conta superior. O registro J150 é composto pela demonstração do resultado do exercício DRE e o campo 06 deste registro J150 refere-se ao código de aglutinação sintético de nível superior. A informação deste campo fica na tabela de demonstração em Demonstrações DFC, DVA, DRE, DRA. Selecione o tipo de DRE modelo 1 ou 2 e informe o plano de contas. O preenchimento do campo Código Conta Superior na tabela de demonstração resultado pode ser realizado de forma automática. O próprio sistema irá preenchê-lo conforme as regras internas, baseado na parametrização das contas totalizadoras da DRE. Para isso, basta deixar desmarcada a opção Gerar conforme a coluna Código Superior. Ou o preenchimento poderá ser realizado de forma manual. O próprio usuário preenche por meio do conteúdo da coluna Código Conta Superior da tabela da DRE. Para isso, habilite a opção Gerar conforme coluna Código Superior e dê um duplo clique em cima do campo. Informe o valor do código da conta superior e clique em Gravar. Porém, para informar manualmente, é necessário saber qual é a conta superior do grupo. Agora, vamos falar do botão Estoques Saldo CMV. Este procedimento só precisará ser realizado e seguido se for realizado o controle de estoque pela rotina digitação de estoque e a conta utilizada para lançar o estoque for uma conta patrimonial do ativo. Se você utiliza a rotina digitação de estoque, porém a conta utilizada já é uma conta de custo, ou se realiza o controle de estoque pela rotina de digitação de lançamentos, não precisa seguir os procedimentos deste botão. Só será necessário seguir a orientação deste botão se você faz o controle de estoque pela rotina de digitação de estoque, e lá é utilizada uma conta do ativo. Abaixo temos o campo de informações adicionais do J800. Por meio do registro J800, é possível inserir o arquivo com extensão RTF pré-elaborados para que sejam importados para o validador do SPED-ECD. Para isso, clique no sinal de mais, informe o tipo de documento que será relacionado, faça uma breve descrição, clique no sinal de mais para buscar o arquivo RTF e clique em confirmar. Depois de fazer a parametrização dos blocos, de preencher as informações da aba Gerais, Bloco 0, Bloco I, Bloco J, já pode ser feita a geração do arquivo. Lembrando que, ao selecionar a opção Gerar valores da DRE do ano anterior, será gravado no arquivo TXT no registro J150 o saldo inicial das contas DRE que estão sendo geradas no ano atual. Para as empresas que a apuração é diferente de anual, o saldo anterior de cada período de apuração será gerado automaticamente, independente da seleção deste parâmetro, devido à exigência dos dados do SPED-ECD. Se a apuração for mensal, trimestral ou semestral, automaticamente o saldo do período anterior vai ser gerado independentemente se essa seleção for realizada. Agora, se a sua apuração for anual e você deseja gerar o saldo anterior, então selecione a opção de gerar valores da DRE do ano anterior e ao clicar em iniciar, o sistema vai apresentar a mensagem perguntando se deseja informar ou alterar os valores do registro J150 DRE do período anterior. Se informar não, os valores serão gerados conforme foi cadastrado no relatório da DRE, tanto do modelo 1 quanto do modelo 2 do ano anterior. E se informar sim, será aberta uma tabela com a possibilidade de digitar as informações do período anterior. Depois de efetuar o ajuste, clique em Salvar que o sistema vai apresentar a mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso. O bloco K somente será utilizado se a empresa que já está sendo gerado o SPED for fazer parte de um conglomerado econômico. Depois de verificar se todas as informações estão corretas, clique em Iniciar, será aberta uma mensagem solicitando a confirmação do processamento. Ao informar sim, no rodapé da rotina,
será demonstrado o nome do arquivo, que vai ser SPED, seguido do código da empresa e do ano que está sendo gerado, e ele vai gerar no drive de instalação da ProEmp. Dentro da pasta ProEmp, pasta CTBM do ano que está sendo gerado, na pasta SPED. Ao final da geração, será apresentada uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso, com o horário inicial e final e o tempo de geração. Ao clicar em OK, o arquivo já está pronto para ser validado lá no PGE da receita do SPED-ECD.